Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministério da Saúde anuncia nova distribuição de vacinas contra a Covid-19. Ministra Rosa Weber cobra plano do governo para evitar a falta dos kits de intubação. Os gols de PSG e Manchester City pela Liga dos Campeões. E os jogos de agora à noite pela Libertadores e a Copa Sul-Americana. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. O Ministério da Saúde anunciou agora à noite a distribuição de mais de 100 mil doses da Coronavac a partir desta quinta-feira. O Matheus Scavazini traz as informações para a gente direto de Brasília. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Cidades de pelo menos 10 estados já suspenderam a aplicação da segunda dose por falta do imunizante. O Ministério da Saúde não informou de onde vão sair essas 104.800 doses, mas disse que a divisão será feita de forma proporcional entre os estados. O Ministério reforçou a importância de aplicar a segunda dose, mesmo fora do prazo. Também serão distribuídas, a partir dessa quinta, 5 milhões e 100 mil doses da vacina da Fiocruz para atender idosos de 60 a 64 anos e forças de segurança. Mais cedo, o Butantan anunciou que vai antecipar a entrega de 600 mil doses da Coronavac para sexta-feira, Salsi. E, Matheus, eu continuo contigo porque o Supremo Tribunal Federal, deu um prazo para o governo federal apresentar um planejamento aí detalhado de ações que evitem a falta dos kits e intubação nos hospitais. Conta mais detalhes para a gente, por favor. Exatamente, Salsi. A ministra Rosa Weber pediu informações sobre a quantidade e o monitoramento de estoques disponíveis, previsões de novas aquisições, recursos para a compra de insumos e critérios para a distribuição aos estados. Ela também determinou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o representante da Secretaria de Aquisição de Insumos Estratégicos sejam intimados. Rosa Weber atendeu uma ação do governo da Bahia que pede que o governo federal forneça os medicamentos do kit intubação após a escassez de remédios causadas pela alta de internações por Covid-19. A decisão da ministra já está valendo, mas vai ser analisada pelo plenário do STF. Salsi. Tá certo, Matheus. Conversamos mais daqui a pouquinho. O primeiro lote de vacinas da Pfizer-BioNTech desembarca no interior de São Paulo nesta quinta-feira. Vamos falar sobre isso agora com a Giovana Rizardo. Gi, conta pra gente, por favor, o que acontece na sequência. Boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O avião que saiu da Bélgica deve pousar no aeroporto de Campinas às 6 da tarde. O lote com 1 milhão de doses vai para Guarulhos, onde fica o centro de distribuição do Ministério da Saúde. As vacinas estão armazenadas em caixas com temperatura de menos 70 graus. Quando distribuídas aos estados, elas vão ficar guardadas em freezers comuns de vacinas. E nessas condições, aí elas têm menos tempo. Ficam 2 semanas, tem a durabilidade de 2 semanas. A vacina pode ser aplicada em pessoas a partir de 16 anos de idade, em 2 doses, no intervalo de 21 dias. A distribuição para 27 capitais deve ser feita entre sexta e sábado. Salsi. Obrigada, Giovana, pelas informações. Nos destaques internacionais, o estado de Nova York retoma parte da rotina na semana que vem. Vamos saber os detalhes com a correspondente Evelyn Bastos. A partir de segunda, vai ser possível jantar em bares e restaurantes. A vida noturna também será retomada e não haverá mais toque de recolher depois da meia-noite do dia 17 de maio. Eventos com buffet também serão permitidos desde que os participantes tenham sido totalmente vacinados. Quase metade da população do estado já tomou pelo menos uma dose dos imunizantes. A reabertura é uma boa notícia para o setor de alimentação, já que mais de 1.000 estabelecimentos foram fechados por conta da pandemia. Também em maio, academias, escritórios e eventos ao ar livre vão ser liberados com capacidade reduzida. Um recomeço, né? O presidente Joe Biden fez agora há pouco o primeiro pronunciamento ao Congresso americano, discurso que marcou os primeiros 100 dias de governo dele.
Joe Biden pediu para que todos os americanos se vacinem contra o coronavírus, porque a pandemia trouxe a pior crise econômica desde a Grande Depressão. E detalhou o pacote trilionário de investimentos em áreas como saúde, educação e fontes renováveis de energia. Biden também citou a China como um adversário econômico e a Rússia como uma preocupação para as eleições americanas. O presidente ainda prometeu uma reforma nas leis para enfrentar a crise migratória. De volta ao Brasil, o alto escalão da CPI da pandemia no Senado se reuniu agora à noite para discutir o cronograma das investigações. Voltamos a Brasília com o Matheus Escavazini. Matheus. Salsi, o calendário inicial de convocações de testemunhas foi definido, mas precisa ser aprovado pelo plenário da CPI na reunião dessa quinta de manhã. O cronograma prevê ouvir na próxima terça-feira os ex-ministros da Saúde, Henrique Mandetta e Nelson Teich. Na quarta será a vez de Eduardo Pazuello, que ficou mais tempo à frente da pasta durante a pandemia. Na quinta, deverão prestar depoimento o atual ministro, Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Na semana seguinte, vai ser ouvido o ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten. Depois desses depoimentos, a CPI irá definir os próximos passos. Os senadores já apresentaram mais de 200 requerimentos para novos depoimentos e prestação de informações. Salsi. Obrigada, meu querido. Boa noite para você. E o relator da CPI, senador Renan Calheiros, foi o entrevistado desta quarta-feira no JR Entrevista. Ele disse que a comissão vai ter um papel democrático e equilibrado. Na Comissão Parlamentar de Inquérito, nós temos poderes constitucionais para fazer qualquer investigação. E, geralmente, a comissão acontece quando aquelas coisas não estão sendo investigadas pelos canais competentes. Aí se faz necessário uma investigação política. E, por isso, essa CPI aconteceu. Ela deveria ter sido instalada desde fevereiro. Mas essa desorganização e a falta de interlocução levaram a CPI para o final do mês de abril. E dizem que nós queremos transformar a investigação num palanque político. Não é verdade. O governo é que tem errado a mão também, porque cada vez que demorar mais a investigação, mas nós vamos nos aproximar do próximo ano. Qual é o medo do governo em relação ao senhor? Porque fica muito claro que existe um medo pessoal, não é um medo do MDB, por exemplo, de relatar. Eu também me faço essa pergunta. Não sei, porque eu sou um político, né? Eu fui líder da bancada durante muitos anos, eu já fui 4 vezes presidente do Senado Federal, já fui ministro da Justiça, né? E sempre me credenciei pelo diálogo e pela conversação. Se o governo tiver dificuldade de conversar comigo, ele não vai ter facilidade para conversar com ninguém. O relator é aquele que vai apresentar um relatório que depois vai ser votado. Qual o poder do relator para, eventualmente, influenciar na condução da CPI? Porque é isso que todo mundo se pergunta quando se vê o medo de Renan Calheiros como relator dessa CPI. Na verdade, na Comissão Parlamentar de Inquérito não há decisão monocrática. Eu jamais seria um relator monocrático. Né? Qualquer decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito, ela terá que ser tomada necessariamente pela maioria. Não há como ser diferente. E meu estado de espírito não é condenar ninguém, porque Comissão Parlamentar de Inquérito é Comissão Parlamentar de Inquérito, não é uma Comissão Parlamentar de Inquisição. Se o presidente acertou a mão, não errou em nenhum momento, não negligenciou, ele não tem por que ter medo, não tem por que ter sobressalto. Ele fica absolutamente tranquilo que a investigação será uma investigação compatível e coerente com a verdade. Esse é o meu papel, ser o redator das propostas que a comissão aprovou. O ministro Valmir Oliveira da Costa, do Tribunal Superior do Trabalho, morreu nesta quarta-feira vítima da Covid-19.
Valmir Oliveira da Costa tinha 63 anos. Paraense, ocupava o cargo no TST desde 2007. O ministro também era integrante da Associação Brasileira de Direito Trabalhista. Valmir havia perdido o irmão no mês passado, também por complicações da doença. E agora futebol. Na Europa, o Manchester City venceu o Paris Saint-Germain na semifinal da Liga dos Campeões. Veja como foi. Na França, o PSG começou o jogo atacando. Neymar chutou, mas o goleiro brasileiro Ederson defendeu. Na sequência, Neymar tabelou com Verratti e bateu. Novamente, Ederson evitou o gol. Mas na cobrança do escanteio, o zagueiro brasileiro Marquinhos subiu firme e marcou de cabeça. 1-0 o PSG. No segundo tempo, o Manchester City reagiu. De Bruyne cruzou na área. A bola quicou e foi direto para o gol. E o time inglês virou o jogo pouco depois. Mahrez cobrou falta, a bola passou no meio da barreira e surpreendeu o goleiro Navas. Final PSG 1, Manchester City 2. Com a derrota em casa, o PSG de Neymar terá que vencer o duelo de volta na semana que vem em Manchester para se classificar à decisão da Liga dos Campeões. Na Libertadores, o Fluminense foi até a Colômbia e levou a melhor sobre o Independiente Santa Fé. O artilheiro Fred foi o destaque da partida. Na cidade de Armênia, na Colômbia, Kaique tocou para Nenê, que de calcanhar deixou Fred livre na área para chutar no canto do goleiro. 1-0 Fluminense. No segundo tempo, Egídio cruzou na cabeça de Fred, 2-0. Palácios ainda marcou para o Santa Fé, mas não evitou a derrota do time da casa. Final, Santa Fé 1, Fluminense 2. Duas equipes brasileiras jogaram nesta quarta-feira pela Copa Sul-Americana. O Bragantino foi goleado no Equador, já o Atlético Paranaense venceu. Veja os gols. Em Curitiba, o Atlético Paranaense recebeu o Metropolitanos da Venezuela. O gol da vitória saiu no segundo tempo. Kelvin ajeitou para Renato Kaiser marcar de cabeça. Atlético 1, Metropolitanos 0. O Bragantino viajou até o Equador e perdeu para o Emelec por 3-0. Os gols foram de Aderlan contra Zapata e cabeça. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Eu vejo você aqui no JR 24 Horas. Uma ótima noite, cuide-se, tchau.